Para vocês aqui, o que seria, para a gente pensar, o que seria ter uma juventude relevante? Relevante para a igreja em si, ela precisa ser relevante para a igreja no sentido, eu falo, para dentro. E ela também ser relevante para a cidade, para fora. É isso que nós precisamos lutar para ter. Mas na concepção de vocês, o que seria ter uma juventude relevante? Vamos lá, Diego. O que seria ter uma juventude relevante? Então, vamos lá. O que ela precisava fazer para ser relevante? O que ela precisa ter para ser uma juventude relevante? Então, para ser uma juventude relevante, eu acredito que a primeira coisa, assim, ser crente. Ser crente. E quando eu digo assim, ser crente, pode parecer clichê, né? Pode parecer assim, mas tem que ser crente. Não. Não necessariamente. Pode estar na igreja e não ser crente. Então, quando eu digo ser crente, é justamente conhecer a palavra de Deus, ter comunhão com o Senhor, amar a igreja, amar o Senhor Jesus. A partir disso aí, o que essa Jovep produzir vai ser relevante. Porque relevante é de ser importante, é de ser útil, é de ser necessário. Então, se a gente tiver uma Jovep que ama o Senhor, que ama a palavra, que ela tem se esforçado para viver o evangelho na prática, então, dentro da igreja, vai ser útil. Eu penso, quando fala de juventude relevante, o Timóteo. Paulo faz a viagem, chega na cidade, e ele olha para Timóteo. E a igreja recomenda Timóteo. Quer dizer, Paulo viu algo diferente, o compromisso de Timóteo, e a igreja também recomendou Timóteo. Então, uma falha hoje da juventude é justamente não fazer, porque a gente às vezes acha que não tem espaço, acha que falta alguma coisa na igreja. Mas será que, se o jovem percebe que falta alguma coisa, ele não poderia preencher essa lacuna? Então, se ele enxerga alguma coisa que falta na igreja, ele poderia ser a resposta para esse vazio, para isso que está faltando na igreja. Então, a igreja precisa olhar para o jovem e encontrar no jovem seriedade. Porque a Bíblia está cheia de exemplos de jovem, Tito, Timóteo, os outros do Antigo Testamento, que eram relevantes na sua época, Daniel. Então, quer dizer, ser relevante é ser necessário. Então, o que é que Paulo disse a Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o quê? Um exemplo. Se o jovem for um exemplo de crente, ele vai ser relevante. Aí, agora sim, o que fazer para ser relevante fora da igreja? Seria justamente entender o que é que a gente está fazendo aqui. Então, há um grande medo, por exemplo, de entrar em uma universidade. Então, a gente já viu pessoas que 6 meses numa faculdade se desviaram porque foram convencidas por um professor que não acredita em Deus, que Deus não existe, por exemplo. E aí, 6 meses de aula, ele deixou o que ele aprendeu na igreja durante toda a sua infância, adolescência e juventude. Então, se aquele jovem, ele for crente, ele ama a palavra de Deus, quando ele chegar na faculdade, ele vai influenciar aquele pessoal. E aí, o ser relevante seria ser necessário. É como eu digo, se esse jovem for crente, ele vai mostrar para os outros jovens aquilo que ele tem, a sua paixão por Jesus. Então, aqueles que não são crentes vão olhar para ele e vão querer ser igual a ele. No trabalho, a mesma coisa. Na rua. Então, o fazer vai depender do que o jovem é. Se aquele jovem, ele tem o seu coração inflamado pelo Espírito Santo, ele é um jovem que ama a presença de Deus, tudo que ele fizer vai ser relevante. Porque ele não vai conseguir ficar calado. Ele vai testemunhar. Ele vai influenciar outros jovens.
E através dessa atitude dele, vai gerar uma relevância. Então, o que a gente mais vê é querer que aconteça um movimento. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Então, o fazer vai depender do que você já é. Então, se você é apaixonado por Jesus, você vai gerar outros jovens apaixonados por Jesus. Então, o problema é que a gente quer fazer o agitar, né, o movimentar as águas, mas a gente não tem estrutura ainda para mergulhar. A gente não tem ainda estrutura para suportar aquilo que vai vir com o movimentar das águas. Então, para ser relevante, é como eu disse, só para passar para o Joales, é ser crente. É ser apaixonado por Jesus. É amar a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que você fizer, é como a juventude. Aonde a gente passa, o jovem quer uma novidade, o jovem quer alguma coisa para fazer. Beleza, isso é muito bom. Agora, começa só o básico. Oração e leitura da palavra. Só isso aí já vai incendiar a juventude. A Jovep já vai querer fazer. Porque quando ele lê, ele vai precisar, ele vai entender na palavra de Deus, precisa evangelizar. Quando ele começar a orar, ele vai sentir a necessidade de compartilhar aquilo ali que Deus está falando com ele para outros jovens. Então isso vai gerar uma relevância. O servir vai ser algo natural. O fazer vai ser algo natural. Porque ele já é aquilo que a nossa geração precisa. E é uma frase que eu gosto muito, é que cada geração ela tem a sua oportunidade de mudar o mundo. Então essa é a nossa. A gente pode deixar passar ou fazer alguma coisa, né?